Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. A partir do versículo 24, onde vai falar sobre a parábola do joio. Aleluias, grandioso é o teu nome, Senhor. Diz assim, a partir do versículo 24, Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, que o Senhor tem preparado para os nossos corações essa noite. Clamamos nesse momento pelo poder que há no sangue do teu Filho Jesus Cristo, para que todo bloqueio da mente caia por terra em nome de Jesus, para que a tua palavra seja, meu Deus, semeada, para que a sua palavra, meu Deus, seja útil, seja, meu Deus, de bom entendimento, Deus, a todos nós que aqui estamos ouvindo, para que ela venha dar frutos, ó Deus, para que possamos aprender e compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, clamamos por Ti, clamamos por sabedoria. Dê a nós as palavras, ajuda-nos, ó Deus, para que não falamos de nós mesmos, mas dá-nos a inspiração conforme o Teu querer para cada um aqui nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Aqui mais uma parábola que Jesus falou para os seus discípulos. E as parábolas, elas eram muito utilizadas por Jesus quando ele esteve aqui na terra, né? Porque era um método de ensino que Jesus utilizava para quê? Para revelar verdades, né, aos seus ouvintes, verdades espirituais. Jesus ele falava através de formas do cotidiano, né, daquilo que as pessoas pudessem compreender. Aleluias. E essa parábola aqui fala do joio e do trigo. Ou seja, que Jesus ele está se referindo sobre o bem e o mal que crescem juntos. Sobre o bem e o mal que estão juntos, né? Aleluias. E hoje, nos nossos dias, no terreno das mídias sociais, existem muitos joios, existem muitos trigos. E a internet é recheada de informações que são muito úteis para nós, mas que também são ruins e destruidoras. E nós precisamos o quê? Saber medir o que é joio, o que é trigo, o que vai me edificar, o que é bom para a minha vida, né? Então, hoje os cristãos necessitam com urgência de um discernimento espiritual e de conhecimento da palavra de Deus, para não serem enganados tão facilmente, né? Porque as pessoas parecem que como diz a palavra, né? Padecem porque não conhecem as Escrituras. Hoje qualquer um chega, faz qualquer postagem na rede social, fala um monte de palavras de efeito,
palavras fora de contexto, mas se citou a Bíblia, se falou o nome de Deus, se falou o nome de Jesus, todo mundo já toma como verdade. Por quê? Porque não conhece as Escrituras para saber discernir se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, nós temos proporcionado o ensino. Todos os domingos pela manhã nós temos escola bíblica, onde nós ministramos sobre família, sobre batalha espiritual, sobre o que é o Espírito Santo, sobre batismo, sobre Deus, sobre Jesus. São tantos conhecimentos valiosos que nós adquirimos na escola bíblica. Então, todos vocês venham sempre para a escola bíblica, não faltem, porque aqui nós adquirimos conhecimento, um conhecimento mais aprofundado, porque nós lemos a palavra, nós buscamos no Espírito Santo a revelação, para que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos compreender o que foi ensinado. Mas na escola bíblica, nós temos um aprofundamento maior para a compreensão da palavra de Deus. Aleluias. E por que é importante conhecer as Escrituras? Porque aqui está a verdade. E é a verdade que liberta. Por isso muitas pessoas hoje, mesmo dizendo-se cristãos, muitos dizendo-se evangélicos, crentes, continuam presos em seus pecados. Continuam amarradas em seus domínios. Não conseguem discernir entre o que é de Deus e o que não é. Falta de conhecimento da verdade que liberta. Falta de conhecimento de Jesus. Se lermos os evangelhos, o ensinamento de Jesus Cristo, não teremos dúvida sobre aquilo que é colocado para nós. É verdade? Principalmente aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Nós não sairemos por aí quebrando cabeça em discussões vãs. Aleluias. Mas estaremos firmados na palavra da verdade, na palavra que Jesus nos ensinou. Aleluias. E nós também, essa passagem aqui, está recheada de chaves, várias palavras aqui que nós podemos tirar, vários ensinos nós podemos tirar dessa mensagem. Mas como vamos saber o que é joio e o que é trigo? Porque todos estão lá falando de Deus, falando de Jesus. Na verdade, como vamos saber? Não, Rani, por gentileza, me auxilie aqui. Aleluias. Glória a Deus. Vocês sabem o que está aqui? Batata. O que você acha que é isso? Batata também. Eu olhando ali, eu achava que era alho. Nossa, muitas informações. Então, olhando assim, nós podemos sugerir o que consta aqui dentro, não é verdade? Nós podemos sugerir. Aleluias, assim é o joio e o trigo. São bem parecidos, né? A gente olha aqui, mas aqui tem dois tipos de coisas, tem dois tipos de elementos. E nós olhando aqui, parece que é toda a mesma coisa, não é verdade? Mas o crente que tem o discernimento do Espírito, ou quando Jesus chega, Jesus representando a água viva, ele separa a água limpa, a água transforma, a água ela regenera e ela separa, Aleluias. E os ceifeiros é isso que eles vão fazer também. No dia no dia que vai fazer a colheita. Não é verdade? Amém. Obrigada. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Veja, aqui nós temos simbolizando o joio e simbolizando o trigo. Aleluias. Vai chegar o dia, no dia da colheita, que aqui os ceifeiros vão separar o que é joio e o que é trigo. Não é verdade? E como nós poderíamos saber? Às vezes ali no dia a dia,
buscando o discernimento do Espírito Santo, né? Nós falamos com Deus e Deus nos mostra o que é joio e o que é trigo. E nós podemos separar, aleluia, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus. Mas aqui também nós podemos fazer uma outra simulação porque vai chegar o dia da separação espiritual. O que é o joio? Nós podemos dizer que aquele cristão que está na igreja, diz que pertence ao Senhor, fala em nome de Deus, né? Aparentemente, externamente, é como um de nós. Mas nós não podemos olhar para as aparências, porque o Senhor é quem conhece o coração. E naquele dia da grande seara, naquele dia da grande colheita, será feita a separação. E o joio ficará, e o trigo subirá, será retirado. E o que é que vai acontecer com o joio? Será amarrado e lançado no fogo, porque para nada serve. Aleluia. Mas o trigo ele vai frutificar. O trigo ele terá uma utilidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Está pesado. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o fim de todas as coisas vem. E através da íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, vamos separando das nossas vidas tudo aquilo que não glorifica ao Senhor, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual, para que no dia da colheita nós sejamos trigo. Não permitamos que o inimigo venha semear no campo do nosso coração aquilo que não glorifica ao Senhor, aquilo que não agrada ao nosso Deus, aquilo que é impedimento para a salvação de nossas almas. Qual é a nossa missão? Aleluia, a missão do verdadeiro cristão é permanecer firme, dar frutos para a glória de Deus Pai. Aleluia, fazer a diferença no mundo onde a maldade humana tem se multiplicado de uma forma assustadora. Nós temos visto nas mídias, como a maldade humana tem se multiplicado, não somente com a natureza, com os animais, mas com o próprio ser humano. Cada dia um crime horrendo, cada dia coisas que chocam, né? Só de vermos, né? Aleluia. Mas nós precisamos buscar o Senhor, não olhar para as coisas deste mundo, mas buscar o Senhor, que sonda os nossos corações. Aleluia. Buscando sempre o conhecimento da verdade, buscando sempre o revestimento de poder do Espírito Santo, para que Ele venha nos dar o discernimento. Porque o inimigo ele vai semear. E nós sabemos que no meio de todos os cristãos tem o joio. Mas nós, às vezes, com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos discernir. Mas o Senhor conhece. E aqueles que hoje falam assim, em nome do Senhor, vai chegar o dia que eles vão chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É preciso vigilância, é preciso cuidado. Aleluias. E hoje, então, é um dia de nós termos um posicionamento como cristãos, como servos do Senhor. Quem ou o que você tem sido? Um joio disfarçado de trigo? Ou você tem sido um trigo plantado, adubado na presença do Senhor? Aleluias. Tem buscado crescer, tem buscado dar frutos para a glória de Deus. Escolha ser trigo, cresça, dê frutos, pois logo o dono da seara virá e será grande a colheita. Louvado seja Deus. Aleluias. E nós aguardamos ansiosos por esse dia em que alcançaremos, aleluias, a vida eterna com Deus, em que subiremos ao encontro do nosso Senhor. Então, nessa noite, vamos fazer esse concerto
Não colocar diante de nossos olhos coisas vãs, coisas que não edificam, coisas que não agregam nada para a nossa vida pessoal, para a nossa vida moral e principalmente para a nossa vida espiritual. Vamos escolher aquilo que entra pelos nossos ouvidos e aquilo que sai da nossa boca, que tudo seja para a glorificação do Senhor, que tudo seja para frutos no reino do nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Mesmo que o joio esteja no nosso meio, permanecer firme, porque um dia o Senhor vai separar. E esse é o dia da justiça, Caio. Hoje você está perguntando o que é a justiça. Esse vai ser o dia da justiça, onde Deus vai julgar entre o bom e o mal, entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Aleluias. Permaneçamos fiéis, permaneçamos firmes e alcançaremos a glória do Senhor. Aleluias. Amém. Bendito seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Convido o pastor para vir